Olá, eu sou Delzi Laureano e você está na TV Comunitária. Nós estamos começando mais um programa em Confidências Mineiras. Apresentando o programa comigo, nós temos o Frei Gilvander Luiz Moreira, que é frade carmelita e já é conhecido, mobilizador social e nos ajuda aqui na TV Comunitária. Hoje nós vamos entrevistar o Yuri Valente Debier, que é morador do bairro Planalto, em Belo Horizonte. O Yuri é biólogo e vai nos falar aí sobre a luta em defesa da Mata do Planalto. Eu quero lembrar que o programa Em Confidências Mineiras é um programa que traz boas notícias. Nós trazemos pessoas que mostram as formas como a sociedade civil ela se organiza para a promoção de direitos humanos e para a consolidação de um processo democrático no nosso país, diferentemente da grande mídia, que às vezes dá notícias que não são tão boas. Aqui nosso objetivo é trazer sempre notícias boas, que mostram a forma como a sociedade civil e os órgãos públicos responsáveis pelo processo de democracia contribuem com a nossa sociedade. Bem, o tema hoje nosso, então, central é o direito à cidade. E para compreender como diversos fatores eles interferem na vida na cidade, nós vamos tratar de um tema muito importante, que são as questões ambientais. Eu quero então que o Yuri ele fale para nós, inicialmente, quem é você, por que ser biólogo, né? E logo em seguida nós vamos adentrar especificamente nesses temas ambientais. Seja bem-vindo, Yuri. Então, por que biologia? Obrigado. Como você disse, eu sou biólogo e eu escolhi biologia porque eu sempre achei que esse era um tipo de profissão diferenciada. Era um tipo de profissão onde o cidadão ele constituía um tipo de conhecimento que era muito válido para a formação da sociedade como um todo, que ele lida com conhecimentos. O próprio nome da biologia, o nome mesmo diz, é do bios, que é da vida, e logia do estudo, é o estudo da vida. A vida ela é sistêmica, isso sempre me fascinou muito, por isso eu fui para essa área de biologia. Não tanto pelo lado financeiro, porque a biologia acadêmica ela não é tão rentável, mas pelo lado de motivação social, socioambiental e cultural. Yuri, que bom que você se dispôs a essa entrevista aqui. Que bom que como biólogo, como cidadão, como ambientalista, você está participando da luta necessária, e mais do que justa, da preservação da Mata do Planalto. Onde está a Mata do Planalto? Como é a Mata do Planalto? Então, Gilvander, a Mata do Planalto ela é uma mata, um fragmento de mata, né, urbano, que está localizado na zona norte de Belo Horizonte. Ela é rodeada pelos bairros Planalto, Campo Alegre e Vila Flores, além de algumas escolas, como o Colégio Maria Luísa, a Escola Santa Maria, que estão nos seus arredores, além de ter um parque do Planalto, que fica próximo. E é um fragmento de mata que tem uma importância muito grande para a região, além do ponto de vista ambiental, que o córrego Bacuraus, ele nasce dentro desse fragmento de mata. Qual o tamanho da Mata do Planalto? Essa mata ele tem em torno de 25 a 30 hectares, que são em média de 25 campos de futebol. Lá dentro, eu mesmo consegui mapear algumas nascentes do córrego Bacuraus, que são em torno de 20 nascentes, e possui uma fauna e uma flora bastante rica, bastante diversificada, biodiversidade bastante importante para a região norte de Belo Horizonte e a cidade como um todo. Yuri, o que está ameaçando a Mata do Planalto hoje? Então, como eu estava falando, a Mata do Planalto ela é um fragmento que está inserido dentro de um contexto urbano, de uma capital, não é nem de uma cidade interiorana, é de uma capital, e isso por si só já causa um impacto muito grande nesse fragmento, nessa mata. Além disso, hoje em dia, devido à especulação imobiliária da região norte de Belo Horizonte, muito por causa da cidade administrativa,
que foi para lá muito por causa da Copa do Mundo, porque a região é próxima ao Mineirão, ao Mineirinho, Lagoa da Pampulha. A especulação imobiliária está muito grande. E a construtora, Rossi, está com uma proposta para poder implementar 16 prédios de 15 andares dentro do fragmento de mata. 16 prédios de 15 andares, 760 apartamentos? 760 apartamentos e 1.016 vagas de carros de moradores, fora dos visitantes, que deve dar em torno de uns 1.500 carros ao bairro. Oi, Yuri, eu gostaria que você, como biólogo, deixasse claro isso para nós o seguinte: numa metrópole como Belo Horizonte, a existência de uma reserva de mata nativa, lá eu sei que tem outras espécies, tem eucalipto, mas a maioria das espécies lá de mata nativa. Esse fragmento de mata nativa ou de reserva, vamos dizer assim, existente, ela é importante para a manutenção do clima. E gostaria que você dissesse também assim, é possível você pensar em preservação dessa mata natural dentro de um espaço urbano? E qual a importância disso? Com certeza. A parte do clima, até mesmo a gente estava em um outro assunto, conversando com o secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, e a gente estava contestando um contexto com ele de que Belo Horizonte é a cidade do Brasil que tem o maior índice de ozônio na atmosfera humana, na parte humana da atmosfera. E ele contestou com a gente que por causa do relevo de Minas Gerais, que por ser muito acidentado, propicia esse acúmulo do ozônio e que isso era uma causa natural. E a gente contestou ele do ponto de vista de que se a gente já tem o conhecimento de que tem esse problema no clima, o problema natural na região, medidas de preservação têm que ser adotadas com um diferencial maior. Não somente aceitar que somos diferentes e que vamos ter problemas maiores. Porque nós já tivemos um grande impacto com a verticalização do Belvedere. Com certeza. Que muitos estudiosos afirmam que já mudou o clima da cidade. Com certeza. Então seria uma perda também muito grande, não apenas para a população do norte da capital, mas também para toda a população. Além da verticalização do Belvedere, também lembrar, a primeira CPI que aconteceu na Assembleia Legislativa foi em 1975 e foi por causa da mineração de Águas Claras, da antiga MBR, que hoje é da Vale do Rio Doce, que destruiu mais de 600 metros da Serra do Curral, e diz que a cidade de Belo Horizonte era uma das 9 cidades protegidas. E quando quebrou parte desse paredão, então alterou o clima. Né? Eu gostaria que você só retomasse. É possível, os biólogos eles entendem como possível a preservação de tantas espécies que normalmente não são caracterizadas por uma vida urbana. A existência, a proteção dessas vidas como um fator importante dentro da cidade, naquele espaço? Sim, mesmo porque aquela região, a região norte de Belo Horizonte, juntamente com a região da Pampulha, ela é uma região que concentra alguns fragmentos de área verde, alguns até de tamanho importante, como é o caso da Lagoa do Nado, que está a 400 metros desse fragmento, e a própria Lagoa da Pampulha, com o Parque Ecológico, aquelas regiões todas da Lagoa da Pampulha, além de vários outros parques menores, de tamanho menores, que tem na região. E esse fragmento ele se torna um importante mantenedor dessas espécies, do ponto de vista que é uma região de abrigo, de refúgio para essas espécies, e por estar próximo a pontos grandes, como é o caso da Lagoa do Nado, tem essa inter-relação entre os dois fragmentos. Os dois em conjunto mantêm a biodiversidade. A eliminação de um impacta na biodiversidade do outro e na biodiversidade como um todo. Então há um jeito de manter, sim. Não, lógico, ressalvando que é um ambiente sabido, que é um ambiente, um fragmento urbano. E esse fragmento da Mata do Planalto, juntamente com a Lagoa do Nado, são um dos fragmentos urbanos da região, pode-se dizer até de grandes capitais, com uma das melhores biodiversidades da fauna de aves, que eu, como biólogo, já ouvi falar. Porque lá se encontra em média de quase 70 espécies de aves, e isso é um número que se assemelha a um ambiente sem antropização, sem a presença do ser humano. Ô, Yuri, sabemos que a notícia da chegada desse projeto da construtora Rossi, de construir, como você falou,
16 prédios, 15 andares, 760 apartamentos. Assustou o povo dos bairros Planalto, Campo Alegre, Itapuã e bairros da adjacência ali, né? E muita gente de boa vontade de Belo Horizonte. Sabemos que já aconteceram 2 audiências públicas, uma na Faculdade dos Jesuítas lá no Planalto, outra na Câmara de Vereadores. O que foi discutido nessas audiências sobre esse projeto da construtora Rossi lá em cima da Mata do Planalto? Então, a primeira audiência pública que foi realizada na Faculdade Jesuíta, na FAJ, ela teve como objetivo uma etapa do licenciamento ambiental da construtora, onde ela é obrigada a realizar essa audiência pública para ouvir a comunidade. E o interessante dessa audiência pública é que a Faculdade Jesuíta, o auditório da Faculdade Jesuíta tem em média 300 lugares para a população. Nós colocamos quase 400 pessoas lá dentro. Superlotado. Ouvimos o projeto da construtora e incluindo fazer até uma ressalva que o orador da construtora ele alegou durante a audiência pública que não traria apartamentos estraga-bairros para a região, vendo já uma tendencialidade de preconceituosa, né? do empreendimento, e aonde o resultado final dessa primeira audiência pública foi que os 400 participantes da audiência pública se mostraram contrários ao empreendedor, tendo até o empreendedor, depois da voz da população, o direito de falar de novo, e eles se omitiram dado a circunstância que se apresentava. A construtora anunciou qual será, provavelmente, se esse projeto vigorar, o preço dos apartamentos? Em média de 350 a 450 mil reais. Ou seja, um mega empreendimento. Então. Agora eu gostaria, tem uma coisa que eu já observei, é o seguinte: muitas pessoas têm confundido essa reserva natural, né, Mata do Planalto, com a Lagoa do Nado. Lagoa do Nado. Lagoa do Nado. Quer dizer, são 2 ambientes distintos, e parece que a própria Lagoa do Nado, as informações que nós temos, é que também a reserva lá da Lagoa do Nado, ela só se tornou um espaço ecológico e de proteção ambiental por mobilização social. É isso? É isso mesmo. Eu não cheguei a presenciar o início dessa briga da Lagoa do Nado, porque ela justamente começou no meu ano de nascimento, em 84. 26 anos atrás, mas foi instituído o parque em 94, foram 10 anos de negociação com a prefeitura para desapropriar, porque a Lagoa do Nado era um terreno particular também, até de um ex-prefeito de Belo Horizonte, e foi uma luta difícil. Eu conheço muita gente, eu sou muito bem informado. Quando criança participei dessa instituição da Lagoa do Nado, foi uma briga social muito dura, porque eles queriam construir um condomínio habitacional dentro da Lagoa do Nado também. E pela força do povo a gente conseguiu, o bairro em si conseguiu ter essa instituição do Parque Ecológico Lagoa do Nado, que hoje em dia sabe-se que ele, juntamente com a Mata do Planalto, dão uma qualidade de vida muito boa para a região. Sim. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós trataremos de outros temas ligados então à intervenção que está sendo proposta, né, com esse grande empreendimento imobiliário no bairro Planalto, região norte de Belo Horizonte. As populações, quer dizer, os bairros naquela região, a população está se mobilizando contrária a esse empreendimento, devido à importância da preservação dessa mata nativa naquela região, tanto pelo clima, quanto das espécies que vivem naquele espaço, e da qualidade de vida, não apenas dos moradores da região norte de Belo Horizonte, mas de toda a população. Enfim, o meio ambiente também é um direito, é um bem de uso comum do povo, não apenas da nossa cidade, mas de toda a humanidade. Nós voltamos logo em seguida. Você está na TV Comunitária, eu sou Delzi Laureano e nós estamos começando o segundo bloco de mais um programa Inconfidências Mineiras. Me ajuda nessa apresentação o Frei Gilvander Moreira, que é frade carmelita e já é conhecida aqui da TV Comunitária, grande mobilizador social conhecido aqui. Muita alegria e grande responsabilidade. Sim, e hoje nós estamos entrevistando o Yuri Valente Debier,
O Yuri é morador do bairro Planalto, em Belo Horizonte, e está colaborando incisivamente aí na organização e no levantamento dos argumentos que sustentam a defesa da comunidade aí contra um mega empreendimento da construtora Rossi no bairro Planalto, que procura aí implementar uma construção de 16 torres, né, 16 prédios, com 2 blocos, com 15 andares. 760 apartamentos, é exatamente, muita coisa, né? Exatamente, um mega empreendimento. E nós entendemos que toda a sociedade ela tem que ser informada acerca desses impactos causados na cidade. Hoje nós estamos tratando aqui do direito à cidade, que não é apenas o direito de morar na cidade. Todas as pessoas têm o direito de ter vida e vida com qualidade. Então eu gostaria, Yuri, que você falasse para nós um pouco como começa essa luta em defesa aí da Mata do Planalto. Como que as pessoas, moradores, eles começam a se mobilizar e eles tomam conhecimento desse empreendimento, porque já tem a reserva lá da Lagoa do Nado. E agora também a Mata do Planalto já com risco de sofrer, né, essa agressão ambiental lá com esse mega empreendimento. Essa é uma situação bastante delicada, tendo em vista que a própria construtora Rossi, ela tá agindo numa propaganda no bairro muito intensa e muito triste. Está fazendo um marketing. Mas eu imagino que a campanha dela deve ser muito simpática. Sim, com certeza, do ponto de vista do marketing. Muito simpático. Não é simpático, é atraente. Atraente. Mas isso não tem desmotivado a gente em momento algum, pelo contrário, isso é um motivador. Né? Isso é um motivador a gente realizar essa desconstrução dessa ideia errônea que a construtora está passando, é um motivador muito grande. E a gente já tem conseguido bastante resultados no ponto de vista de mobilização social, de transmissão do conhecimento real, que é a principal motivo dessas mobilizações, é transmitir um conhecimento real do que realmente vai acontecer com a região, com o trânsito, com a qualidade de vida dos moradores, com a qualidade do meio ambiente que cerca o bairro. E já tivemos bastante respaldo da comunidade. Yuri, eu queria só fazer uma observação, que no primeiro bloco você nos deu notícia, quer dizer, ela noticia que os apartamentos serão de alto poder aquisitivo. E à primeira vista, quer dizer, para a população passa o seguinte: não existe nenhum risco, são apartamentos de classe média alta, então não seria um risco. Todo mundo tem medo de uma perspectiva preconceituosa, de que o fato de um empreendimento ser de médio para alto luxo, que não teria esse impacto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ela passa essa ideia, sim, porque é o principal, é a primeira ideia que ela tem que ter, porque se ela falar que vai construir um condomínio popular, a comunidade já vai ficar contrária ao projeto. Porque desvaloriza, né? Só que a gente está tentando passar para a comunidade, eu mesmo, como biólogo, já tenho algumas experiências em alguns projetos grandes, e o caos é muito grande. São 3 anos de obras que eles estão querendo implementar dentro de um bairro, que é um bairro até 3 anos atrás, a região norte de Belo Horizonte era dada como uma região afastada de Belo Horizonte. É uma região que é totalmente residencial. Os prédios lá eram de 3 andares até 3 anos atrás. O adensamento era bem menor. O adensamento era bem menor. As ruas não comportam esse número de pessoas. E é uma coisa que somente essa construtora está querendo implementar um aumento de 5 mil pessoas no bairro. A região, Planalto, Campo Alegre, Vila Clóris, Floramar, essa região ali, esse pedaço da região norte, tem em média de 30 mil habitantes. Eles estão querendo, em um empreendimento, aumentar em 1/6 essa população. Fora, ressalvando ainda que, fora esse empreendimento da Rossi, estão tendo outros empreendimentos no bairro. A região está crescendo muito. Nós contamos mais de 1.000 unidades habitacionais que seriam apartamentos sendo construídos na região, que seria mais um aumento de mais umas 6 a 7 mil pessoas. Então seria para aumentar o número de automóveis, né? Violência, assalto. Não existe escola para esse número de pessoas na região. Os postos de saúde não comportam esse número de pessoas. Os hospitais não comportam. A própria
eu estou tendo um estudo do estudo de impacto ambiental da construtora, e é muito engraçado quando a gente lida com grandes empresários, o povo lida com grandes empresários, porque na região nós temos bairros como o São Tomás, algumas partes de alguns bairros são bairros já ditos de periferia na região, que necessitam de um olhar mais cuidadoso pela prefeitura, questão de saneamento. Existem bairros na região com esgoto a céu aberto, com falta de saúde. E a Copasa, para essas pessoas de baixo poder aquisitivo, essas empresas que lidam por isso, não somente a Copasa, como outras empresas que mexem com essa parte, mas citando a Copasa, empresas prestadores de serviço, elas negam, falam essa demanda para essas pessoas, mas um empreendimento de 5 mil habitantes, existem laudos que comprovam a viabilidade, o interesse desses empreendedores. Isso é que eu gostaria que você mostrasse para o telespectador o seguinte: você até trouxe aí uma cópia do estudo de impacto ambiental. Você cede todos os mobilizadores sociais, vocês estão mergulhados em cima estudando. A empresa, ela apresenta estudos deste impacto, por exemplo, de vizinhança, impacto de atendimento. Na saúde do povo. De vizinhança, por exemplo, nós já falamos aqui do transporte, de todos os serviços públicos que terão que ser prestados para essa população. Quer dizer, se a região já é carente, todo esse estudo foi feito pelo empreendedor? Uma grande maioria foi, uma grande parte dele, né? Apesar de que a gente já identificou a falta de alguns estudos. Mas é uma situação até delicada, porque a partir do momento que você, não querendo colocar em dúvida, em xeque a ética dos profissionais que fizeram esse estudo, mas isso acontece no Brasil inteiro. A partir do momento que você você presta serviço para uma determinada empresa, você acaba instintivamente ou não tendencializando o conhecimento e os fatos para que ajude o empreendedor. Não há uma imparcialidade, tendo em vista que é ele que paga o seu salário. Então, você não vai contra um relatório contrário uma empresa particular. Você está querendo dizer que o povo do Planalto e adjacências vai exigir a realização de um estudo de impacto ambiental isento e imparcial? Isento, porque é muito complicado quando a gente lida com uma grande parte da população e onde um empreendedor ele contrata um estudo para ser feito e onde alguns pontos que são de interesse deles, eles falam de um ponto de vista geral e alguns pontos que não são contrários a eles abordam de forma básica, para ficar tendencioso mesmo o estudo. Eles abordam de forma mais generalista, para ter esse efeito mesmo, de diminuir um pouco os impactos que são realizados. Yuri, eu acho que é importante nós esclarecermos o seguinte aspecto. A partir de 1988, a Constituição Federal, logo após ela ser aprovada, no artigo 225, ela traz a exigência de prévio estudo de impacto ambiental para diversos empreendimentos, tanto industriais quanto imobiliários, também de assentamentos, atividades agrárias. E nós temos também a participação da sociedade civil na aprovação desses projetos. Você já me falou aí que teve audiência pública, nós temos a participação do Ministério Público nos conselhos, nós temos representantes da sociedade civil. Eu gostaria que você dissesse para nós o seguinte: você já levantou um problema aí, quer dizer, um estudo de impacto ambiental que é feito por profissionais, mas você diz, olha, não é uma ciência exata. Um profissional contratado por empresa, ele já tem uma tendência a buscar um ponto de vista que seja favorável à empresa. Quer dizer, ele tem, como profissional, ele tem todo o direito de defender aquele ponto de vista, ainda que você coloque para nós que não seja tão ético. Mas tem outro problema ainda, né? Nós podemos confiar cegamente, vamos dizer assim, em todo esse procedimento administrativo. Qual é o controle que a comunidade organizada está fazendo, por exemplo, da perspectiva do Ministério Público e do próprio Coman? Eu queria só citar um exemplo, porque às vezes não é nem uma questão de o profissional ser tendencioso, mas quem dá a condição de trabalho para que o profissional realize esse estudo é a própria consultora. É ela que determina, você vai para campo tantos dias fazer tal estudo. E aí ele vai.
E ele faz um estudo muito bom. Mas um exemplo que eu quero dar disso aqui, no caso igual é o meu grupo que eu trabalho com fauna, com ecologia, que é a minha área de trabalho, que é o estudo de herpetofauna, ele foi realizado em 4 dias. Você falou uma palavra que herpetofauna é o estudo de anfíbios e répteis. Ah, sim. O estudo foi realizado em 4 dias. O que você julga insuficiente. É um esforço muito baixo. Porque lá tem o córrego, o Bacurau. Tem o córrego. E aí você vai 4 noites para um local, com um número pequeno de pessoas e faz um estudo durante... de procurativa, que seria você ir para campo e procurar os animais. É uma metodologia científica, mas é uma metodologia que a gente usa como uma metodologia de complementação. E aí o esforço é muito baixo. E aí com esses 4 dias de pesquisa, eles decidem a vida biológica de um lugar que está há muito mais tempo. Eu já vi vários empreendimentos onde só voltando, esse mesmo, 4 dias, você não vê nem a sazonalidade, porque as espécies elas variam de acordo com as épocas do ano. Tem espécies que reproduzem mais, tem espécies que aumentam a atividade em uma época dada a época do ano e diminuem dada a época do ano. Então você tem que considerar também a sazonalidade. Você fica tendencioso a partir do momento que você vai em uma semana específica. Ainda mais anfíbios e répteis, tem anfíbios e répteis que tem um tipo de reprodução explosiva, que em uma semana eles reproduzem e infestam um lugar. E se eles tivessem estudado em um lugar que não era essa semana? É muito tendencioso você fazer um estudo reduzido para poder não achar dados mesmo. Entendeu? Ô Yuri, a Deus perguntou sobre a participação do Ministério Público e do Conselho Municipal do Meio Ambiente, mas antes disso, você já começou a sinalizar, você fez um estudo lá sobre a Mata do Planalto, da perspectiva da biologia, não fez? Sim, eu fiz um estudo, foi um estudo que tem uns 6 meses mais ou menos, foi quando a gente ficou sabendo de que o projeto estava para ser aprovado mesmo, e aí nós intensificamos a luta, e dentro desse estudo eu consegui constatar a localização de 20 nascentes do córrego 20 Bacurau, nascentes? Dentro do fragmento de mata. Você constatou, é possível que tenha outras além dessas? Muitas outras, porque do mesmo jeito que esse estudo de herpetofauna eu falei que foi realizado em 4 dias, eu fui para campo 5 dias. E você não teve tempo eu não tive tempo de fazer o estudo completo mesmo para saber. Mas 20 nascentes estão constatadas, marcadas com GPS, então todas é marcado. O que mais você descobriu lá? Uma coisa que eu estava alegando com o pessoal, porque a legislação federal ela resguarda o direito de conservação das nascentes. E o empreendimento ele está respeitando essa distância, que é uma distância mínima num raio de 50 metros de cada nascente e de 30 metros de cada margem do rio, que é a área de preservação permanente. Só que eu levantei uma questão para eles, que eles não estão construindo casas, eles estão construindo prédios de 15 andares. A base de sustentação, ela exige uma compactação muito grande do solo. Essa compactação, por mais que esteja 50 metros, 100 metros de uma nascente, e é uma microbacia pequena, assim, dado em vista que ali é uma microbacia do Rio das Velhas, que é do Rio São Francisco. Porque ali o Bacurau vai para o Ribeirão de Douro, o Ribeirão de Douro para o Onça e o Onça no Vélez. E o Vélez do São Francisco. E o Vélez do São Francisco. E é uma microbacia, e essa compactação do solo, isso pode ter um abaixamento do lençol freático. Isso é um risco que tem. E caso aconteça isso, muito pesado, né? Muito pesado. São 16 prédios. É muito impacto. Também, eu não sei se acontece mais aqui, por exemplo, o ano passado, final de 2009, apareceu em Belo Horizonte também, levantou-se uma luta em defesa da Mata das Borboletas, que está no coração do bairro Sion. Né? E aí foi colocado pelo movimento que está lutando pela preservação que é a Mata das Borboletas no Sion também, ela está sendo cada vez mais asfixiada pelo excesso de construções em torno. Só por exemplo, que tinha 9 nascentes lá e 7 já foram dizimadas, secadas. E tem indícios de que a causa principal, uma das, tenha sido que prédios construídos em torno tenham feito poços artesianos clandestinos, e isso sugou o lençol freático, que secou as nascentes. Lá você vê que seria
possível acontecer algo. Sim, não somente essa captação por poços artesianos, mas isso é uma coisa até que o pessoal que fez o estudo geológico da área aqui, eles falam disso, que o terreno lá, onde tem o lençol freático, na mata do Planalto, é um terreno esponjoso, é um mineral esponjoso. E esse mineral, ele caracteriza, é a primeira parte, ele se caracteriza o quê? Que o abastecimento do lençol freático ele é feito por percolação, que é nada mais que a infiltração da água da chuva no solo. Então, quando você impermeabiliza, você impede essa água de ir para o solo, ela vai para as áreas de captação de água pluvial, ela não vai para o lençol freático. Então, ela já cai nos talvegs lá dos córregos e pode já dar inundação também, justamente, né? Isso sem contar que mata uma quantidade de córrego, de veredas, né, de área. E é uma coisa que é igual eu estava comentando, se você atrelar esse impacto da base desses prédios junto com uma impermeabilização de 30% da área, o risco de que a gente perca o córrego Bacurau é muito grande. É muito grande. E além disso, eu tenho ainda, fazendo sempre referência a esse estudo, porque é o estudo oficial que existe. Está protocolizado lá da prefeitura. O profissional que fez o estudo de aves aqui, ele cita a importância do recurso hídrico para a fauna de aves, que é uma fauna rica da região, a importância do fragmento de mata para essa fauna, para a qualidade de vida da população. Yuri, por ironia da história, eu estou residindo ao lado da Mata do Planalto desde junho de 2010, né? E lá acordo de madrugada com a sinfonia dos pássaros, né? E outra coisa que eu observei, um dia eu estava visitando uma família no bairro ali perto de São Tomás, né, São Bernardo, aí vim caminhando assim. Então, quando vai se aproximando da mata, numa distância de uns 5, 6 quilômetros, gradativamente a gente vai sentir como é que vai mudando o clima. E proximidade lá, muito fresco. Pelo estudo que você fez, além descobrir a presença lá dessas 20 nascentes e tudo, o que mais de riqueza, de biodiversidade que existe lá, que você descobriu? Isso, lá já são encontradas, um fato que existem espécies, no caso uma espécie de árvore, um jacarandá, que é uma espécie que está no lista vermelho de espécie ameaçada de extinção. Ele é encontrado lá nesse fragmento, além de vários exemplares de ipê amarelo, que é uma árvore protegida pela legislação contra o corte, não pode ter o corte dessas espécies, além de ter essa rica fauna de aves que se encontra com tucanos, gaviões, vários tipos, que para quem conhece o alma de gato também, que é uma espécie bastante característica. Micos, gambás, ouriços, vários. Muito rica, então. É uma biodiversidade bem expressiva, dado. E que está protegida dentro daquele ecossistema, né? Agora eu quero que você volte na questão do Ministério Público, porque nós, né, eu sou da área jurídica e desde 1988 também o Ministério Público ele assume um papel muito importante para nós e ele é vamos dizer, como tem sido visto, né, como um advogado da sociedade. Vocês têm tido apoio do Ministério Público nessa questão? Participou de alguma dessas audiências públicas? Sim. Na segunda audiência pública na Câmara Municipal, o promotor-geral, o Luciano Badini, do Ministério Público Estadual de Meio Ambiente, ele estava presente, a gente já teve algumas reuniões com ele. E eu acho muito nobre a posição do Ministério Público Estadual, que é uma posição que eu não poderia falar nem que eles estão do lado da população, porque o papel do Ministério Público, no meu ver, é uma imparcialidade. É o defensor da lei. Sim. A lei... Mas a lei tem que ser interpretada, né? Sim, então, sim. Também. Sim, mas é isso. Precisa seguir, segundo a Constituição, o princípio da precaução. E da dignidade. O meio ambiente, princípio da precaução. Se existe risco, não pode haver. Justo. E todo ordenamento jurídico, ele gravita em torno de um princípio maior que a dignidade da pessoa humana. Todas as vezes que você fragiliza o princípio da dignidade da pessoa humana, no meu entendimento, pelo menos, o direito se torna uma violência. Então, quer dizer, o papel do Ministério Público é a defesa da lei, mas todo o ordenamento jurídico ele tem que buscar a dignidade da pessoa humana. Aí é por isso que eu falo que às vezes a gente falar que ele está do nosso lado, parecendo que eles estão tomando partido. Não, mas eles estão fazendo o que é correto. Sim. Por isso que eu falo, não são tendenciosos, eles estão seguindo o que é o correto. O que o doutor Luciano Badini defendeu lá na audiência? Na audiência, ele se mostrou bastante preocupado com a causa. Ele é o Ministério Público Estadual do Meio Ambiente de Belo Horizonte,
que age pela região de Belo Horizonte, eles têm pessoas profissionais bastante capacitadas hoje em dia para ter esse estudo. E ele se mostrou bastante preocupado com o andamento de algumas coisas, algumas situações em Belo Horizonte, e como é o caso do Coman, que é o órgão que é responsável por esse licenciamento, tendo em vista que o Coman é o único órgão ambiental municipal de Belo Horizonte que não tem uma cadeira para o Ministério Público Estadual de Meio Ambiente. Existia essa cadeira, há 4 anos atrás ela foi retirada. Isso foi um dos pontos que o Luciano Badini pediu para que tenha sido... É essencial, porque não existe um Ministério Público Municipal. Sim, a Justiça é estadual que controla a legislação municipal. Eu, no meu entendimento, pelo menos a princípio, não estudei com profundidade, mas é necessária a presença do Ministério Público. E é o Ministério Público que dá o embasamento jurídico para o Conselho. Sim. Porque o Conselho, como sou formado de vários profissionais... E tem vários diversos interesses, né? Ele é plural. Ele é plural. Tem o empreendedor, tem a sociedade civil, tem a administração pública, quer dizer, busca-se uma conciliação de interesses, né? Eu acho que também é fundamental. O Ministério Público fez algum questionamento sobre o processo de licenciamento que está em curso no Coman? Sim. Um dos questionamentos até levantados também pelo promotor-geral foi o fato do relator, que é o Roberto Malad, ele mostrou registrado em ata ter pedido para se retirar de alguns outros conselhos ambientais que ele fazia parte. Parece que do Copan, né? Do Copan, a nível estadual, né? A nível estadual, porque ele tinha aberto uma empresa de consultoria ambiental e ele não se julgava imparcial, não era digno da parte dele continuar trabalhando nessa área, sendo que ele tem uma empresa que é de interesse presta serviços do para trabalho essas grandes empresas, né? E aí foi isso foi o caso que o Luciano levantou, porque como é que o conselheiro se julga incapaz de julgar imparcial por um lado, e por outro ele está sendo relator, que é um cargo dos mais importantes de um processo de licenciamento ambiental. Então foi pedido Quer dizer, hoje ele é um empresário do meio ambiente, ele ganha a vida. Quer dizer, isso é estranho. E ao mesmo tempo ele decide como relator. Quer dizer, o voto do relator, a maioria nem estuda com tanta profundidade. Com certeza. Então o Ministério Público já levantou esse aspecto. Já levantou. Quer dizer, não tem isenção e imparcialidade para opinar sobre isso. E nós tivemos um comprometimento do secretário municipal de Meio Ambiente que iriam tomar as devidas proporções sobre esse assunto. Ô Yuri, a Mata do Planalto é pública ou é particular? Como é que é a Mata do Planalto ela é uma área particular. Ela é uma área particular de um único dono. A região da onde a mata inteira não. Extensão, você falou, cerca de 26, 30 hectares, por aí? Mas não os 26 são de um único morador. Essa área, que é onde está para ser construída, que dá em torno de 13 hectares, me parece que é um espólio, não? Um espólio? Ou teria morrido e agora seria era chamada Mata Maciel, né? Mata do Maciel, porque o antigo morador, o antigo dono, ele era dono da região inteira, até do condomínio Granja Verde, e ele mora no centro desse fragmento, morava, né? Aí ele sempre foi uma pessoa, o seu Marcial do Lago, muito preocupado com a preservação ambiental. Não é à toa que lá está preservado até hoje, porque o terreno é dele. Ele sempre fez questão, tem uns moradores antigos no bairro que dão relatos da relação com ele na época de mais novos, da preocupação que acha que ele está triste com esse empreendimento agora. E aí que ele já morreu, né? Ele veio a falecer, infelizmente, e o filho dele, o Marcial do Lago Filho, que até é um conhecido meu, se viu numa situação onde ele foi forçado a ter uma alternativa de geração de renda para aquilo ali, e ele achou a proposta da empresa Rossi uma proposta viável para se atrelar uma certa preservação ambiental e o recurso financeiro que ele precisa. Só que ele não é uma pessoa ligada a essas questões sociais e ambientais. Ele é uma pessoa que tem uma terra e que está procurando... Quer ser um empreendedor, né? É um empreendedor que está procurando um jeito de minimizar o máximo impacto. Mas minimizar o máximo impacto não é isso que a gente quer. Ô Yuri, então eles têm a mata, quer dizer, a mata é particular, na totalidade quase
300 mil metros quadrados, cerca de 30 hectares, mas quero construir em cima de 115 mil metros quadrados, seria 15 hectares, né? Qual é, segundo o ordenamento do subsolo em Belo Horizonte, como é que está caracterizada a área lá? Segundo a lei Subsolo municipal. não, você está dizendo a superfície. A superfície. Direito de Ocupação do superfície. solo. A lei de uso de ocupação do solo. Pode construir ou não? Essa é a maior briga que a gente tem tido nos últimos meses, porque a lei antiga de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, ela classificava a área como uma ZEPAM, que é a zona de proteção ambiental, uma parte, uma zona de ADE, de interesse 1, que é uma área de diretrizes especiais de interesse ambiental, e uma área de ZAP, que é a zona de adensamento preferencial. Essa lei de uso e ocupação do solo, ela caiu já, porque nós temos uma nova que foi votada esse ano, aonde torna a área PL 820, toda, né? A PL 820, aonde ela transforma a área toda que seria a área de empreendimento como uma ADE de interesse ambiental. ADE significa? Área de diretrizes especiais de interesse ambiental. Então ele pode construir em cima de ADE de interesse ambiental? Ele pode construir, desde com várias ressalvas, e desde que isso seja bem discutido, que não é o caso, porque não está sendo. A gente não teve uma discussão com a população do empreendimento. O empreendimento até agora só está tentando ser empurrado para a população. Ninguém até agora procurou saber o ponto de vista da população, porque o ponto de vista da população é contrário. Então eles não querem saber o que a população quer saber, quer dizer. E esse zoneamento atual, apesar de que esse zoneamento atual, eles têm um benefício para eles, porque eles protocolaram o pedido da construção na lei antiga. Então, rege sobre a construção alguns deles, dias antes de mudar a lei. No dia. Mas o que tem que... Na semana. Deus, que é advogada, o que tem que reger o licenciamento, a lei? Não é a atual ou é a data em que foi protocolada? Eu acho que em última instância o judiciário é que vai decidir isso aí, né? Justamente. Se um mero protocolo vai gerar direito adquirido, né? Porque a gente chegou até a contestar para alguns órgãos, alguns responsáveis da prefeitura, que como que a prefeitura aprova um projeto e depois aprova um projeto de lei que são contraditórios um ao outro. Sim, mas então aliás, você afirma... a prefeitura aprovou ou ela deu só Não, aceitou? Aprovou sim, o direito aprova, de né? correr atrás da licença prévia. Ela deu o direito de se conseguir, de começar a fazer... Aceitou o protocolo, né? Porque o licenciamento não tem ainda, né? Não tem. Como é que ela aceita esse protocolo, que pode ser uma possível utilização da área? Mas já estava tramitando um processo legislativo que culminou na aprovação de uma outra legislação. É um bom questionamento para levar para o Poder Judiciário, né? Sim. Eu acho que Aí, vocês têm realmente um fundamento, ainda mais que a legislação atual é mais favorável, então, à preservação deste espaço natural, do direito lá de vizinhança, enfim, dos interesses de toda essa população, não apenas da região norte de Belo Horizonte, mas também, né, do município de Belo Horizonte. Eu queria só deixar uma coisa bem clara aqui, que isso eu falo em nome da população mesmo, que a população do bairro Planalto, ela não é contra o desenvolvimento, ela não é contra a construtora Roça, ela não é contra o Marcial do Lago, em momento algum, nós não somos contra ninguém. A gente só quer que seja feito de um jeito que seja bom para todo mundo. Essa região mesmo de diretrizes e para isso tem que ser especiais, discutido. Sim, justo. Processo Tem que ser democrático. discutido, não imposto. Tem que ser pra estudo comunidade. também, um estudo compartilhado, técnico, compartilhado. jurídico, todas as áreas. E essa área é uma das propostas que a gente tem levado para eles, é que essa área, por ser uma área de ADE, de interesse ambiental, de diretrizes especiais de interesse ambiental, ela dá um subsídio para a prefeitura, de que a prefeitura possa desapropriar a área sem ter que tirar o dinheiro do caixa da prefeitura. É um passo que é específico para esse tipo de zoneamento, que chama o TDC, que é a Unidade de Troca do Direito de Construir, aonde a prefeitura daria o direito de construir para o empreendedor ou para o proprietário, tendo em vista que o empreendedor ainda não é dono do terreno, Sim. ele construir poderia, em outro lugar, sim, sem ter prejuízo financeiro,
e a comunidade sem ter o prejuízo de qualidade de vida. Quer dizer, existem saídas jurídicas para não haver uma perda patrimonial. Com certeza. Vocês gostariam de saber também o seguinte, quem está mergulhado em cima desse estudo de impacto ambiental, vocês procuraram saber quem é, quer dizer... quem é o que faz, né? Quem é essa construtora Rossi? Vocês já conhecem? É idônea? É daqui de Minas mesmo? Quem é essa construtora Rossi? Então, essa construtora Rossi, ela é uma empresa de São Paulo, é uma empresa muito grande, uma empresa que tem um capital enorme, e nós procuramos saber sim o histórico, porque a gente tem que saber com quem que a gente está lidando, qual é a índole dessa empresa, e temos diversos registros de algumas ações da empresa que não acabaram tão bem no final. Como é o caso mesmo do projeto Botanique, que foi feito em Nova Lima por essa construtora, aonde Nova Lima aqui na região metropolitana. Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, aonde eles jogaram esgotamento sanitário no córrego, na área de proteção permanente. Isso foi verificado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Nova Lima, afetou nascentes, e além disso eles foram multados pelo Ministério Público em R$1 milhão por ter construído além do que o plano diretor de Nova Lima exigia. 1 milhão parece muito, não parece? Mas quer dizer, 2 apartamentos vale a pena, para eles vale a pena. Eles constroem 10, pagam 2, saíram 8 no lucro. Além disso, essa empresa, ela tem uma característica nela que é muito peculiar da Rossi, que ela não constrói edifícios em lotes igual outras empresas fazem. Ela constrói em áreas grandes, porque como o capital dela é muito grande, ela consegue ter em uma área grande um valor de venda maior do produto. É igual eu comento muito com o pessoal, lá no Planalto, o projeto deles é de construir apartamentos de tamanho até pequeno, no meu ponto de vista, para um valor de R$400 mil. Só que a partir do momento que você tem um jardim de mata nativa, você pode colocar esse valor. Sim. E ela Isso tem um marketing verde. A construtora Rossi tem outros empreendimentos, projetos para Belo Horizonte? Tem. Não, só na região da Pampulha, em Venda Nova, ela tem mais 2 empreendimentos já acontecendo também em áreas verdes. Tem esse da Mata do Planalto que está querendo ir. E além do que é o mais agressivo para Belo Horizonte, que é a Mata dos Werneck's, que é o maior fragmento verde de Belo Horizonte, divisa com Nova Lima. A Rossi está lá também. A Mata dos Werneck's tem em torno de 2.000 hectares. E ela vai estar com uma proposta para construir em 40%, 800 hectares, 71.000 unidades habitacionais. E eu já me informaram que lá dentro dessa região aí tem quilombo. Tem uma comunidade quilombola. E que a Constituição protege. Está tombado como patrimônio cultural e imaterial, né? Território quilombola deve ser demarcado e respeitado. Exatamente. Nós estamos fechando já o nosso programa, Yuri. Eu gostaria que você falasse para nós o seguinte: quem quiser colaborar, participar desse debate, como nós já dissemos desde o início do programa, quer dizer, aparentemente é um problema da região norte, do pessoal do Planalto. Mas nós vemos o seguinte: os empreendimentos imobiliários, eles acabam comprometendo. Foi o tempo, né, que nós pensávamos o seguinte: a cidade está crescendo, tem muita construção de prédios, e parece que está crescendo, está desenvolvendo. Quando nós olhamos bem, nós vamos perdendo qualidade de vida. Muda o clima, matam-se as nascentes, você tem impactos de vizinhança, ou perda na qualidade de serviços públicos, bruscos, né, perdas bruscas, que acabam comprometendo a vida da população. Então, gostaria que você dissesse para nós como é possível, quem quiser colaborar nessa luta, porque a briga é boa, né? Quer dizer, você tem um mega empreendimento, tem uma demanda por moradia que também vem sendo empurrado, né, da forma como os empreendedores querem. Como que as pessoas podem contribuir com essa organização aí, com essa notícia boa? Quer dizer, a sociedade já se mobilizou. Quem quiser contribuir, como que faz? O endereço de um blog é salvematadoplanalto.nafoto.net e o outro blog é matadoplanalto.blogspot.com.br e repetindo, salvematadoplanalto.nafoto.net e matadoplanalto.blogspot.com.br.
Além disso, tem também um grupo de discussão no Yahoo, que é o Mata do Planalto, que lá qualquer pessoa pode chegar, pode se inscrever para participar do grupo. No Yahoo. No Yahoo, e aí vai ter acesso a todas as informações para transmitir. Qualquer site também. de procura também já deve ter muita coisa, Com né? certeza, com certeza. Ô Yuri, para ficar bem claro, qual é a principal reivindicação do povo dos bairros Planalto, Itapuã, adjacências ali, Campo Alegre? A principal reivindicação é que a gente tenha uma manutenção da qualidade de vida da população e não tenha que não empurrem para a gente uma coisa que não é de direito da população. Que é só bom para um lado, né? O povo aceita negociar com a roça e construir alguma coisa? Não. A única forma de negociação que a comunidade aceita é a UTDC, a Unidade de Troca de Direito de Construir. A gente não aceita que derrube uma árvore na mata. Muito pelo contrário. Desapropriação, a preservação da mata. Com certeza, muito pelo contrário. A gente está ainda já estudando medidas de se recuperar o que já, por decorrência dos anos, foi degradado pelas causas naturais de estar dentro de um entorno, de uma cidade, de um fragmento urbano. A Associação de Moradores está puxando essa luta? Tem outras entidades? Com certeza. Nós temos já 7 associações de moradores já junto na briga em defesa da Mata do Planalto. Bem, então nós chegamos ao final de mais um programa Inconfidências Mineiras, hoje apresentado pelo Frei Gilvando e por mim, Delzi Laureano, aqui na TV Comunitária. Agradeço a presença do biólogo Yuri Valente Debien, que é um dos profissionais que está ajudando a comunidade do Planalto nessa luta aí pela preservação da qualidade de vida da mata do Planalto na região norte de Belo Horizonte. Muito obrigada e agradeço principalmente a vocês, telespectadores, que nos prestigiam nesse programa.